Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, falando sobre o esquecimento do passado. Nós sabemos que este assunto também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Mas aqui nós vamos ver que os textos que nos foram trazidos como base também se encontram aqui no Livro dos Espíritos, nessas questões que nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar apenas três questões, a 392, a 394, mas nós faremos um segundo estudo para terminar o restante. Na primeira questão, 392, nos é trazida a seguinte questão: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E é interessante porque este assunto, ele finaliza, né, este capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, né? Então, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, até abrir ele aqui para nós, se nós abrirmos aqui o Livro dos Espíritos, né, e pegarmos todos os assuntos que tratamos aqui neste capítulo, são várias questões, né? Nós vamos ver a influência do organismo no espírito encarnado como sendo de fundamental importância para que a gente compreenda este esquecimento. Nesse capítulo 7, a gente fala sobre o prelúdio da volta, ou seja, do momento que antecede a encarnação. Depois nós falamos, né, da união da alma e do corpo, ou seja, em qual momento o espírito inicia o seu processo de ligação ao corpo que está em vias de se formar. Nós falamos também das faculdades morais e intelectuais do homem, onde trabalhamos os conceitos de que a manifestação que se dá, por mais que exista a influência da matéria, e por mais que a matéria, principalmente aqui no nosso mundo, bastante material, por mais que ela ofereça um obstáculo muito grande à manifestação do espírito, ainda assim é o espírito que manifesta as suas vontades, os seus pensamentos, que manifesta as suas características, a sua personalidade, e não resultado da matéria propriamente dita. Então aqui a gente vai entender um pouquinho sobre as faculdades que são é, é, fala, manifestadas como sendo o resultado ali da essência espiritual e não da matéria, do corpo que se formou, né? Entretanto, nós vemos que este nosso organismo, ele oferece um obstáculo muito grande à plena manifestação do espírito. Nós também falamos sobre como o organismo, de certa forma, desorganizado, utilizando dos próprios termos que os espíritos colocaram no livro dos espíritos, como este grau de organização, como o grau de desenvolvimento, influenciam também nesta capacidade de manifestação do espírito. E aí nós então tratamos de simpatias e antipatias terrenas e agora chegamos aqui em esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, ele está muito associado a eh, a esta grosseria que a matéria do nosso corpo nos oferece, como colocando um obstáculo a essa plena manifestação do espírito, de tal forma que ele também tem a dificuldade de se recordar das suas existências pretéritas. Entretanto, nós vamos ver que, apesar de não haver uma reminiscência completa, ou seja, apesar de não haver uma lembrança total das vidas pretéritas do espírito, as, as bagagens que ele foi acumulando neste seu passado, elas estão com ele, estão com aquele espírito que aqui está encarnado. E elas se manifestam através das suas tendências, através das suas conquistas, das suas características morais, das suas características intelectuais. E por mais que, enquanto encarnados, nós não tenhamos a, a, a capacidade por nós mesmos, né, na sua grande maioria, de recordar as nossas existências passadas, nós temos este guia que são, né, as nossas próprias tendências, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios obstáculos, as nossas próprias imperfeições que se manifestam como nos mostrando ou nos permitindo conhecer a nós mesmos e, portanto, trabalhar para que a gente consiga se aperfeiçoar, se melhorar. Então vamos tentar entender um pouquinho mais o que é dito nessas questões. Olha só, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Então, olha que interessante, né, essa expressão aqui, né? É necessária essa transição para que a gente possa ter um novo recomeço. Do contrário, nós teríamos grandes dificuldades. No nosso caso, com esse esquecimento, apesar de que seja
né, algo que impeça o espírito de ter essa plena lembrança, isso é muito importante para nós, no nosso estado espiritual, na nossa condição espiritual, neste mundo em que nós vivemos, de provas e expiações, esse esquecimento é necessário. Do contrário, nós teríamos grandes dificuldades de caminhar com aqueles que nós já cruzamos os caminhos em outras existências. Então, para aquele que me fez mal em outra existência, hoje ter esse contato e lembrando deste passado poderia fazer com que eu ficasse muito orgulhoso, né? Enquanto, mesmo se eu tivesse feito mal para aquela pessoa, eu poderia me sentir muito humilhado. E esta lembrança poderia bloquear muito essa nossa reaproximação, esta nossa convivência. E, portanto, essa transição que acontece da vida espiritual para a vida material, nessa nossa condição, que traz como consequência esse esquecimento, esta, esta transição nos permite sermos mais livres para agir frente àqueles que cruzarem os nossos caminhos, frente às nossas próprias imperfeições, né? Se hoje, por exemplo, eu erro alguma coisa na minha existência, né? Cometo um erro bastante grave ali, do qual eu tenho, assim, muito arrependimento. Se nós, lembrando desses nossos erros, já temos muitas dificuldades de lidar com isso, imagina se nós não tivéssemos este recomeço, né? Esta transição para um novo ponto de partida, mesmo que temporário. Seria muito difícil para nós. E também seria muito difícil para que nós pudéssemos evoluir moralmente, dado que, enquanto menos evoluídos sob o ponto de vista moral, nós poderíamos entravar muito essa nossa evolução, esse nosso progresso. E com esse esquecimento, isso permite que a gente possa é, conseguir trabalhar a nós mesmos, mesmo com essa bagagem, mas aos poucos ir aperfeiçoando e talhando, né, essas nossas características. E agora, com este esquecimento, é possível que hoje, por exemplo, a gente possa reatar um convívio com aqueles que ontem foram os nossos inimigos e que hoje nós temos a possibilidade de, mesmo com grandes dificuldades às vezes, recomeçar o nosso caminho. Né? Interessante. Então, ele pergunta aqui para nós, né? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Que é o que a gente estava falando. Né? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Olha que pergunta magnífica, né? Muito profunda, a questão envolve muitos conceitos, né? Porque chega ao ponto da gente falar sobre justiça divina, né? Então vamos ver a resposta aqui. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida primitiva, ou seja, a vida espírita, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou às lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é lembrança do passado, vos adverte para não recaídes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Né? Então, olha que interessante essa resposta. Né? Primeiro, vamos aos poucos aqui. Né? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Quer dizer, nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, tanto sob o aspecto da inteligência, quanto do aspecto moral. E nós, quando nos desenvolvendo sobre esses dois aspectos, vamos entendendo melhor aquilo que nos faz sofrer, dado que também nós experimentamos este sofrimento. Muitas situações
que nós, inclusive hoje, consideramos como sofrimento, né? Características de um grande sofrimento, são necessárias para que a gente possa sair da inércia. Se não houvesse esse sofrimento, principalmente, né, nessas nossas vidas anteriores, como que nós conseguiríamos sair do lugar? Como que nós poderíamos procurar uma condição melhor? Então, como fala, né, este aguilhão, ou seja, esta causa que nos impulsiona, esta dor que nos impulsiona, faz com que nós, enquanto seres dotados da razão, da inteligência, procuremos algo que seja melhor para nós. Então, através deste processo de busca por conhecer aquilo que nos cerca e procurar, né, as situações que nos favoreçam as nossas próprias condições, nós acabamos desenvolvendo a nossa inteligência. E ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a inteligência, nós também entramos em contato com aqueles que estão ao nosso redor. Os seres que aqui habitam também, espíritos encarnados, também desencarnados. E através dessas relações, nós então vamos experimentando aquilo que nos causa dor, aquilo que nos faz bem, aquilo que causa dor ao outro e aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Ou seja, nós vamos, através das experiências, distinguindo melhor aquilo que é o bem, aquilo que é o mal. Para tanto, é necessário que a gente também experimente isto, que a gente também experimente as experiências que nos fazem é, averiguar, né, que nos faça avaliar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Portanto, a dor, para nós, ela sempre foi um grande impulsionador para que a gente se desenvolvesse, tanto sobre esses dois aspectos, né, sobre a inteligência quanto a moral. Então, nós vamos distinguindo melhor as coisas. Então, a gente aprende, né, principalmente quando uma coisa nos fere, que eu não gostaria que aquilo nos fosse feito. Né? Então, a gente acaba experimentando a dor para que a gente possa entender que eu não gostaria que fosse feito também para o próximo. Né? Então, muitas das coisas nós vamos aprendendo através dessas experiências. O sofrimento, portanto, para nós, é um grande impulsionador. Até que a gente evolui o suficiente para começar a buscar o aprendizado através da prática do amor. Então, nós buscamos algo que nos sacie de maneira diferente, que nos complete de maneira diferente. E nós, então, conseguimos evoluir através também da prática do amor, da caridade. Né? Então, olha que interessante aqui. Quando o espírito volta à vida primitiva, ou seja, à vida espírita, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Então, nós estamos aqui vivendo, acaba a nossa existência, voltamos lá para o plano espiritual. E aí, lá no plano espiritual, nós, sem esta roupagem, este corpo, nessa veste, que é bem material, lá nós temos uma visão mais clara daquilo que faz com que a gente seja, enquanto espíritos, mais felizes. E nós vamos nos deparar com a gente mesmo. Nós vamos nos deparar com a nossa própria consciência. E é esta consciência que vai nos mostrar aquilo que nós fizemos com o tempo que nos foi oportunizado, com o tempo que eu aproveitei, com as oportunidades que eu aproveitei, com o bem que eu pude fazer, mas também com o tempo que eu perdi, com as oportunidades que eu negligenciei, com o mal que eu acabei cometendo. E aí que vai haver mais ou menos equilíbrio dentro do próprio ser espiritual. É ele que, através da sua consciência, que é o reflexo daquilo que ele buscou, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele praticou, é esta consciência que vai gerar o equilíbrio ou desequilíbrio em que ele vai se encontrar. Para tanto, é necessário que ele acabe se relembrando de tudo que foi feito. Então, ao se despir dessa roupagem física, esta memória acaba vindo à tona, porque faz parte da sua própria consciência, da própria consciência que ele tem sobre tudo aquilo que ele praticou. Né? Então ele acaba revivendo aquilo, aquilo vem à tona. E para ele vai se tornar a causa de maior ou menor equilíbrio. O que acontece? Ele vê as faltas que ele cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Olha só. Depois de um certo tempo, nesta condição, vamos colocar assim, né? O espírito em desequilíbrio lá no plano espiritual. Depois de ele ver as faltas que ele cometeu, de compreender os motivos que o fazem sofrer naquela condição enquanto espírito que acaba de regressar ali, né? Ele vê tudo, ele compreende. Porque ele, se ele quiser, né?
se ele quiser aceitar aquilo que ele está vendo, que está na própria consciência, se ele quiser se curvar, né, às grandes verdades que ele cultiva dentro de si, que é reflexo dele mesmo, né? Então ele vê, e quando ele decide aceitar aquilo como sendo responsabilidade dele mesmo, né, das causas que são, portanto, o reflexo das suas próprias atitudes, as causas do sofrimento que ali ele se encontra, né? Então ele compreende que é justo aquilo que ele está passando. E compreende muito bem também que ele poderia ter evitado muitas das coisas que fazem com que ele se encontre em desequilíbrio, né? Então ele reconhece justa a situação em que se acha, e aí, depois de um certo tempo, depois de um certo buscar um equilíbrio, depois de se reequilibrar, ele busca então uma existência capaz de reparar a que ele acaba de passar, né? A gente poderia também trabalhar os conceitos sobre a reminiscência de outras existências passadas. Isso a gente até trabalhou aqui em outros estudos, né? A existência de outras vidas também podem acontecer, mas elas vão se ampliando à medida que o espírito se eleva, também espiritualmente, onde ele é capaz de lidar com os atos que ele cometeu em outras existências mais antigas. Porque alguns dos atos que ele cometeu, principalmente em condições de menor equilíbrio moral, aquela reminiscência poderia trazer para ele um grande desequilíbrio. Então ele vai lembrando aos poucos. Nós já fizemos um estudo sobre isso aqui no nosso canal, né? Mas, então, voltando aqui, né, o espírito reconhece e ele, depois de buscar o seu equilíbrio, ele busca uma nova existência capaz de reparar que ele vem, aquela que acabou de passar. Então, o que ele faz? Ele vai participar do seu planejamento reencarnatório se ele tem condição de compreender aquilo que realmente é importante para ele, né? Ou seja, se ele já se elevou o suficiente para entender quais são as situações que lhe trariam benefício espiritual, né? Então ele entende que passar por determinada situação seria excelente para que ele pudesse reparar o mal cometido e progredir espiritualmente. Só que esta consciência só vem mediante a um certo amadurecimento espiritual, né? Então, vamos supor que ele já tenha adquirido essa consciência, esse amadurecimento espiritual. Então ele pode participar deste planejamento e da escolha das provas que ele venha a passar. Do contrário, se ele ainda não tem, ele então tem a intercessão de amigos espirituais que o auxiliam neste planejamento e muitas vezes constroem este planejamento para este espírito. Então, lá, nós, inclusive, né, escolhemos provas análogas a que nós não soubemos aproveitar em outras existências. A gente pode pensar assim, então, quais são as provas que hoje eu vivencio e que, né, poderiam nos auxiliar a compreender aquilo que talvez eu não tenha aproveitado em outra existência, né? Porque hoje nós passamos por situações que são necessárias para que a gente possa progredir. Muitas das situações, das provas que nós passamos, fomos nós mesmos que buscamos enquanto espíritos. Por quê? Lá no plano espiritual, nossa visão é muito mais ampliada. Nós entendemos verdadeiramente, se nós já adquirimos essa maturidade espiritual, nós conseguimos compreender aquilo que de fato é importante para o nosso espírito. Então, nós escolhemos provas que muitas vezes são muito difíceis para nós, mas porque nós entendemos com a nossa visão ampliada para as coisas do espírito que aquilo ali vai ser importante para nós. Então, a gente escolhe. Então, escolhemos provas análogas a que não soubemos aproveitar outras vezes, ou lutas que nós consideramos apropriadas ao nosso adiantamento, né? E o que a gente faz? Nós pedimos a espíritos que nos são superiores para que nos ajudem nesta nova empreitada, ciente de que o nosso guia, né, o espírito que nos foi concedido como guia nesta nossa existência, se esforçaria por nos auxiliar a reparar as nossas faltas. E o que ele nos auxilia também? Ele nos dá uma espécie de intuição das faltas que nós cometemos no passado, né? Muito interessante, porque, quer dizer, a gente passa por grandes provas, por grandes desafios na nossa existência, muitas vezes que nós mesmos buscamos. E quando nós estamos nesse planejamento encarnatório, nós solicitamos auxílio a esses guias espirituais. Fica o convite, né, para a leitura. É, eu não lembro exatamente o capítulo, né, mas lá no livro Missionários da Luz fala sobre, né, este planejamento, né, do planejamento reencarnatório. Eu acho que chama isso, planejamento reencarnatório. Muito interessante, porque lá nós temos os guias construtores que fazem os planejamentos, e ali também é possível que a gente colha alguns ensinamentos com relação a esses espíritos que nos auxiliam, né? Então, todos nós aqui temos um guia espiritual, um mentor espiritual, né? Um espírito que nos toma sob a sua proteção durante essa nossa existência, que nos auxilia no nosso caminhar,
nos auxilia a enxergar melhor aquilo que nós precisamos é, optar, né, dentro das nossas possibilidades, para que a gente possa escolher um caminho que nos faça progredir espiritualmente, né? Aqui está falando sobre esse espírito que nos é concedido como guia, que nos auxilia por meio das intuições, ou seja, são espíritos que nos inspiram os bons pensamentos, as boas escolhas, né? É isso que nos faz ser, todos nós, médiuns. Ou seja, de ter a possibilidade de conseguir esse intercâmbio com essa espiritualidade. Mas só um detalhe também, né? A questão da mediunidade, o Kardec nos esclarece também lá no livro dos médiuns, né? Ele fala que, apesar de todos nós termos essas possibilidades, ele considera ali a mediunidade, né, como sendo uma faculdade ali, vamos colocar assim, de um médium, as faculdades que se manifestam de maneira patente, né? Então, a clarividência, mesmo a intuição, mas de uma maneira mais patente, né? Que permite, por exemplo, a psicografia, né? Que permite uma, uma, uma consciência um pouco maior do pensamento estranho, né? E não tão de uma forma tão sutil assim, como essa que nós estamos falando, né? Então, aqui, voltando ao nosso estudo, os espíritos nos auxiliam com suas inspirações, com seus pensamentos, para que a gente possa seguir este caminho e ter mais consciência com relação àquilo que nós precisamos reparar. Onde, portanto, esta ferramenta, vamos colocar assim, supre um pouco deste nosso esquecimento do passado, porque eles nos mostram o caminho a seguir, mas nós ficamos com a inteira responsabilidade sobre os nossos atos, porque temos a liberdade de escolher, né? Então ele continua aqui, ó. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, né? Então a gente fala assim, mas como que eu vou, né, perceber essa intuição desse espírito, né, que me assiste? Olha só, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Então isso aqui é um exercício que a gente precisa fazer, né? Demanda uma coragem, demanda honestidade, demanda tempo, demanda esforço para que a gente possa se enfrentar. E demanda também que a gente tenha essa humildade de solicitar auxílio. Auxílio a Deus, auxílio a Jesus, aos nossos guias, para nos auxiliarem a enxergar muitas vezes aquilo que, com a nossa imperfeição, a gente não consegue, né? E aí, o resultado de tudo isso é, na nova existência, se sofre com a coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Do contrário, se ele erra mais uma vez, se ele não consegue, né, Deus, na sua infinita misericórdia, né, concede novas oportunidades, né, posteriormente, em novas existências. Mas o espírito continua ainda com a sua bagagem de equívocos a ser trabalhada, né? E isso é o que nos faz conciliar com a justiça divina, porque na verdade cada um de nós recebe aquilo que nós mesmos plantamos, a cada um segundo as suas obras, né? Então, nós passamos pelas situações que são condizentes com aquilo que nós precisamos passar para resgatar os nossos passados, os nossos equívocos do passado, mas também, ao mesmo tempo, progredir espiritualmente. Somos, então, o resultado de nós mesmos. E aquilo que nos acontece é justo, porque somos nós mesmos que procuramos. Deus concede as mesmas oportunidades para todos, né? E aí o Kardec nos traz essa lembrança aqui. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou mal ou do mal que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Muito interessante, né? Então vamos nos exercitar mesmo para tentar compreender melhor a nossa consciência e aquilo que nós temos de pensamentos que nos guiam para o bem, né? Aqui temos uma última questão para tratar hoje, questão 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade, sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado da perfeição,
seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, o pobre, nem por isso se acha isento das tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então: na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? E aqui os espíritos respondem. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falais, em de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas. Esses, esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vossa terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Vamos pegar então aqui o comentário de Kardec para nos auxiliar, né, nesse entendimento. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, perdão, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando a sua recordação já não passa de um pesadelo longínquo, né, muito distante, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem mesmo ensinar como deveria ser regulado o universo. Olha só que importante isso. Isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no capítulo Bem-aventurados aflitos no esquecimento do passado. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos de nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos relativos aos dos outros homens, do que resultariam, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos de nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que se possa ter feito em mundos inferiores, não passará então, como já dissemos, de mau sonho. É muito interessante isso de pensar, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, progredindo, e nós vamos trabalhando por melhorar nós mesmos, nós vamos acabando compreendendo, né? E através também do resgate dos nossos erros, que aquilo foi né, um período, vamos colocar assim, em que nós estávamos também aprendendo. E nós conseguimos ver toda aquela experiência como tendo sido necessária para que nós chegássemos àquele ponto em que nós estamos, né? Então, a gente acaba compreendendo toda a sabedoria divina que se manifesta em toda a sua obra. E, com relação a nós, a possibilidade que nos dá de evoluirmos e sendo responsáveis pela construção desse nosso próprio caminho, tendo o mérito das escolhas que nós fizemos, ao mesmo tempo que também temos a responsabilidade de todos os nossos atos. Então, agradecemos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos que nos permitiram esse estudo de hoje. Mais uma vez, nos dando a possibilidade de aprendermos um pouco mais com os estudos dos Espíritos. E na semana que vem, então, nós continuamos com esse assunto do esquecimento do passado e concluímos as outras questões que ficaram pendentes desse assunto. Então, agradecidos mais uma vez, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, Jesus nos abençoe e até um próximo estudo.